assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Fazia algum tempo que já não se via mais as loucas perseguições entre o gato Tom e o ratinho Jerry. Eles, inclusive, estavam se despedindo em um ponto de ônibus. Parecia o fim das loucas aventuras de Tom e Jerry. Mas, de repente, surge uma nova oportunidade para eles reviverem os tempos áureos da dupla. Jerry vai morar em um hotel de luxo, onde trabalha uma jovem que está iniciando sua carreira no ramo da hotelaria. Ela tem a missão de impedir que Jerry saia da sua toca e cause medo nos hóspedes. Parece fácil, não? Mas não é. Um verdadeiro caos se inicia neste hotel a partir do momento em que Tom é contratado para capturar o ratinho Jerry. Eles nem imaginavam que estavam colocando juntos novamente a dupla mais bagunceira e destruidora do universo. Pois Tom e Jerry, juntos, irão colocar abaixo a organização deste hotel, pois essa dupla é acostumada a usar tudo o que estiver ao seu redor para impedir que o seu oponente vença essa batalha. Neste novo trailer de comédia, Tom e Jerry estão mais loucos do que nunca. Que novas armas e invenções eles inventarão para dar uma lição um ao outro? Uma comédia de animação totalmente imprevisível, que você precisará acompanhar para saber quem vencerá esse jogo de gato e rato no final. Tom ou Jerry? Olha só, faz um tempão que o Tom e o Jerry não se metem mais em brigas malucas como antigamente. Sabe aquelas correrias, explosões e armadilhas que nunca davam certo? Então, tudo isso tinha meio que parado. Os dois estavam cada um no seu canto, como se a vida deles tivesse seguido caminhos diferentes. Aí, acontece uma cena meio triste. Eles estão num ponto de ônibus, se despedindo, como se dissessem: "Valeu aí pelas brigas, até mais." E parecia mesmo que era o fim daquelas aventuras doidas que a gente adorava ver. Mas o mundo dá voltas, né? O Jerry, aquele ratinho espertíssimo, começa a procurar um novo lugar para morar. E onde ele vai parar? Justamente num hotel chiquérrimo, desses bem grandões, que vai receber um casamento super importante. Um evento gigante, cheio de gente rica, tudo muito elegante. Só que, claro, um rato morando num hotel de luxo? Nem pensar. Se alguém visse, seria um desastre total. Mas o Jerry nem liga. Ele acha o lugar perfeito, escolhe um quartinho escondido e decide: "É aqui que eu vou ficar." Enquanto isso, o Tom tá tentando a vida dele também. Ele sonha em ser um músico famoso, sabia? Ele quer tocar piano nas ruas, fazer sucesso, ganhar dinheiro. Só que, como sempre, nada sai como o Tom imagina. O destino dele e o do Jerry acabam se cruzando de novo, porque o hotel não pode ter um rato andando por aí e alguém precisa cuidar disso. E é aí que tudo começa a ficar interessante. No hotel, tem uma menina chamada Kyla. Ela é meio esperta, sabe? Não tem muita experiência, mas quer muito conseguir esse emprego. Então, para impressionar a chefe dela, ela promete resolver o problema do rato. Só que pensa bem, capturar o Jerry não é nada fácil. Esse ratinho é rápido, esperto e cheio de truques. A Kyla percebe que sozinha não vai dar conta. Aí, ela tem uma ideia meio maluca. E se eu chamar um gato para pegar o rato? Adivinha quem ela encontra? O Tom, claro. Ele tá por ali, meio perdido, tentando a sorte. E a Kyla contrata ele para caçar o Jerry. Pronto, tá formado o trio bagunceiro. Kyla, Tom e Jerry, cada um com seus próprios interesses, mas todos presos dentro daquele hotel luxuoso que precisa continuar impecável. E não dá nem tempo de pensar muito. Assim que o Tom começa a caçar o Jerry, a bagunça recomeça como antigamente. Só que agora não é numa casa comum, é num hotel todo chique, cheio de móveis caros, lustres brilhantes e um monte de gente importante andando pra lá e pra cá. E o Jerry? Continua sendo o Jerry. Ele apronta todas, faz armadilhas, escapa por buraquinhos, se esconde atrás de bolos de casamento gigantescos e o Tom se enrola todo tentando pegar ele. O mais engraçado é que o hotel tem regras muito rígidas. Nada pode dar errado, nada pode ser quebrado, tudo tem que parecer perfeito para os hóspedes. Mas com o Tom e o Jerry dentro do hotel, você já imagina que isso é praticamente impossível, né? Em poucos minutos, eles já estão quebrando vasos, derrubando bandejas, assustando convidados e causando mini desastres. Só que o mais curioso é que, mesmo com toda essa confusão, dá pra ver que o Tom e o Jerry, no fundo, ainda gostam dessa bagunça toda. Parece que eles sentem falta dessa perseguição maluca, dessa competição boba,
dessa correria sem fim. É como se um precisasse do outro para a vida fazer sentido. E assim termina essa primeira parte. O Tom, que só queria ser músico, agora está preso numa missão impossível de capturar o Jerry num hotel de luxo. O Jerry, que só queria uma casa nova, acaba começando uma verdadeira guerra dentro do hotel. E a Kyla, que só queria se dar bem no emprego, se vê no meio de uma confusão que pode destruir todo o casamento dos sonhos que o hotel está organizando. Ah, e tem uma coisa, ninguém desconfia ainda que essa bagunça toda tá só começando. Porque quando o Tom e o Jerry estão juntos, não tem como as coisas ficarem quietas por muito tempo. A briga vai ser grande, vai ter muita destruição, muita atrapalhada e, claro, muitas risadas. O Tom, tadinho, tenta de tudo para pegar o Jerry. Ele arma armadilhas com queijo, tenta pegar o Jerry correndo pelos corredores, se disfarça, se esconde atrás de móveis, faz cada coisa absurda. Mas o Jerry é esperto demais, né? Toda vez que o Tom acha que vai conseguir pegar ele, o Jerry já pensou em um jeito de escapar. E o pior, o ratinho ainda se diverte fazendo o Tom passar vergonha. E pensa que o Jerry é bonzinho? Nada. Ele faz de propósito para provocar o Tom. Ele rouba a comida do hotel, se mete nas festas, bagunça os quartos e ainda dá aquele sorriso safado como quem diz: "Você nunca vai me pegar." Isso deixa o Tom ainda mais bravo e atrapalhado. Resultado? Vaso quebrado, abajur voando, prataria toda espalhada no chão. E adivinha quem leva a culpa? Sempre o Tom. Enquanto isso, o hotel tá em pânico. O casamento que eles vão fazer é o casamento do ano. Os noivos são super famosos, têm milhões de seguidores na internet e tudo precisa sair perfeito. A chefe da Kyla, que é uma mulher super exigente, vive pressionando. Tudo precisa estar impecável, nenhum erro será aceito. E lá no fundo do hotel, o Tom e o Jerry continuam se enfrentando como dois furacões. E tem mais. O Tom acaba estragando uma apresentação importante no salão principal enquanto tentava capturar o Jerry. Ele invade o meio de uma festa, derruba um bolo, assusta uma banda que estava tocando e ainda causa uma briga entre os convidados, tudo sem querer. E claro, ninguém vê o Jerry, só vêem o Tom, todo atrapalhado, no meio da confusão. Aí já viu. Todo mundo começa a achar que o Tom é o problema. O Jerry, aproveitando que todo mundo tá de olho no Tom, faz o que quer no hotel. Ele monta uma casinha dentro de um buraco na parede, decora do jeitinho dele, pega comidinhas do buffet e vive como um rei. O hotel nem sonha que tem um rato morando lá dentro e se divertindo horrores. E o Tom? Bom, o Tom não desiste. Ele faz de tudo. Constrói uma armadilha gigante com uma ratoeira super elaborada. Tenta criar um robô para caçar o Jerry. Spoiler, o robô dá defeito e quase destrói a cozinha inteira. E até tenta pegar o Jerry usando um drone. Só que todas essas ideias malucas só deixam a situação pior. Cada nova tentativa é mais desastrosa que a anterior. A Kyla também começa a se enrolar. Cada vez que ela tenta resolver o problema, o caos aumenta. Ela mente para a chefe, diz que tá tudo sob controle, mas no fundo sabe que o hotel tá a um passo do desastre total. E quanto mais ela tenta esconder, mais coisa acontece. Uma vez o Jerry quase aparece no meio de uma reunião super importante, e o Tom, para impedir, derruba uma mesa inteira cheia de comida chique. No meio de tudo isso, os noivos começam a ficar desconfiados. Eles querem que tudo seja perfeito, mas percebem que o hotel tá meio esquisito, cheio de barulhos, correria e coisas quebradas. Se eles descobrirem que tem um rato rondando, é o fim. O casamento pode ser cancelado, o hotel vai ficar famoso pelas piores razões possíveis e todo mundo vai perder o emprego. E a verdade é que por mais que o Tom tente, o Jerry sempre dá um jeito de escapar, rindo da cara dele. A gente vê que essa briga deles não é só de raiva, é tipo um jogo. Um precisa do outro para se divertir. Só que o problema é que esse joguinho tá colocando todo o hotel de pernas pro ar. Depois de várias tentativas fracassadas de capturar o Jerry, o Tom já tá no limite. Ele não aguenta mais levar tombo, cair em armadilha que ele mesmo armou, ser expulso de reunião chique e ainda levar bronca sem motivo. O coitado tá todo arranhado, sujo e com aquela cara de "o que eu tô fazendo da minha vida?" Só que em vez de desistir, o Tom fica ainda mais determinado. Dessa vez, eu pego esse rato de qualquer jeito. Aí ele começa a planejar umas ideias ainda mais malucas. Ele tenta prender o Jerry usando redes,
armadilhas escondidas nos móveis, até constrói uma mega ratoeira high-tech com motores, luzes e alarmes. Mas adivinha? O Jerry não só escapa de tudo, como ainda faz o Tom cair nas próprias armadilhas. É um desastre atrás do outro. E claro, cada desastre deixa o hotel mais bagunçado. Só que o pior é que a data do casamento tá chegando. Tá todo mundo correndo para arrumar decoração, arrumar as flores, montar o banquete. E no meio dessa correria toda, o Tom e o Jerry estão lá, destruindo tudo sem querer. Uma hora o Jerry derruba um carrinho cheio de doces. Em outra, o Tom tropeça numa fonte de sorvete e espalha cobertura de chocolate para todo lado. Teve até uma cena em que eles brigam tanto na cozinha que saem voando para dentro de um bolo de casamento enorme e o bolo simplesmente explode. Fazia algum tempo que já não se via mais as loucas perseguições entre o gato Tom e o ratinho Jerry. Eles, inclusive, estavam se despedindo em um ponto de ônibus. Parecia o fim das loucas aventuras de Tom e Jerry. Mas, de repente, surge uma nova oportunidade para eles reviverem os tempos áureos da dupla. Jerry vai morar em um hotel de luxo, onde trabalha uma jovem que está iniciando sua carreira no ramo da hotelaria. Ela tem a missão de impedir que Jerry saia da sua toca e cause medo nos hóspedes. Parece fácil, não? Mas não é. Um verdadeiro caos se inicia neste hotel a partir do momento em que Tom é contratado para capturar o ratinho Jerry. Eles nem imaginavam que estavam colocando juntos novamente a dupla mais bagunceira e destruidora do universo. Pois Tom e Jerry, juntos, irão colocar abaixo a organização deste hotel, pois essa dupla é acostumada a usar tudo o que estiver ao seu redor para impedir que o seu oponente vença essa batalha. Neste novo trailer de comédia, Tom e Jerry estão mais loucos do que nunca. Que novas armas e invenções eles inventarão para dar uma lição um ao outro? Uma comédia de animação totalmente imprevisível, que você precisará acompanhar para saber quem vencerá esse jogo de gato e rato no final. Tom ou Jerry? Olha só, faz um tempão que o Tom e o Jerry não se metem mais em brigas malucas como antigamente. Sabe aquelas correrias, explosões e armadilhas que nunca davam certo? Então, tudo isso tinha meio que parado. Os dois estavam cada um no seu canto, como se a vida deles tivesse seguido caminhos diferentes. Aí, acontece uma cena meio triste. Eles estão num ponto de ônibus, se despedindo, como se dissessem: "Valeu aí pelas brigas, até mais." E parecia mesmo que era o fim daquelas aventuras doidas que a gente adorava ver. Mas o mundo dá voltas, né? O Jerry, aquele ratinho espertíssimo, começa a procurar um novo lugar para morar. E onde ele vai parar? Justamente num hotel chiquérrimo, desses bem grandões, que vai receber um casamento super importante. Um evento gigante, cheio de gente rica, tudo muito elegante. Só que, claro, um rato morando num hotel de luxo? Nem pensar. Se alguém visse, seria um desastre total. Mas o Jerry nem liga. Ele acha o lugar perfeito. Escolhe um quartinho escondido e decide: "É aqui que eu vou ficar." Enquanto isso, o Tom tá tentando a vida dele também. Ele sonha em ser um músico famoso, sabia? Ele quer tocar piano nas ruas, fazer sucesso, ganhar dinheiro. Só que, como sempre, nada sai como o Tom imagina. O destino dele e o do Jerry acabam se cruzando de novo, porque o hotel não pode ter um rato andando por aí e alguém precisa cuidar disso. E é aí que tudo começa a ficar interessante. No hotel, tem uma menina chamada Kyla. Ela é meio esperta, sabe? Não tem muita experiência, mas quer muito conseguir esse emprego. Então, para impressionar a chefe dela, ela promete resolver o problema do rato. Só que pensa bem, capturar o Jerry não é nada fácil. Esse ratinho é rápido, esperto e cheio de truques. A Kyla percebe que sozinha não vai dar conta. Aí, ela tem uma ideia meio maluca. E se eu chamar um gato para pegar o rato? Adivinha quem ela encontra? O Tom, claro. Ele tá por ali, meio perdido, tentando a sorte. E a Kyla contrata ele para caçar o Jerry. Pronto, tá formado o trio bagunceiro. Kyla, Tom e Jerry, cada um com seus próprios interesses, mas todos presos dentro daquele hotel luxuoso que precisa continuar impecável. E não dá nem tempo de pensar muito. Assim que o Tom começa a caçar o Jerry, a bagunça recomeça como antigamente. Só que agora não é numa casa comum, é num hotel todo chique, cheio de móveis caros, lustres brilhantes e um monte de gente importante andando pra lá e pra cá. E o Jerry? Continua sendo o Jerry. Ele apronta todas, faz armadilhas, escapa por buraquinhos, se esconde atrás de bolos de casamento gigantescos e o Tom se enrola todo tentando pegar ele. O mais engraçado
é que o hotel tem regras muito rígidas. Nada pode dar errado, nada pode ser quebrado, tudo tem que parecer perfeito para os hóspedes. Mas com o Tom e o Jerry dentro do hotel, você já imagina que isso é praticamente impossível, né? Em poucos minutos, eles já estão quebrando vasos, derrubando bandejas, assustando convidados e causando mini desastres. Só que o mais curioso é que, mesmo com toda essa confusão, dá pra ver que o Tom e o Jerry, no fundo, ainda gostam dessa bagunça toda. Parece que eles sentem falta dessa perseguição maluca, dessa competição boba, dessa correria sem fim. É como se um precisasse do outro pra vida fazer sentido. E assim termina essa primeira parte. O Tom, que só queria ser músico, agora tá preso numa missão impossível de capturar o Jerry num hotel de luxo. O Jerry, que só queria uma casa nova, acaba começando uma verdadeira guerra dentro do hotel. E a Kyla, que só queria se dar bem no emprego, se vê no meio de uma confusão que pode destruir todo o casamento dos sonhos que o hotel tá organizando. Ah, e tem uma coisa, ninguém desconfia ainda que essa bagunça toda tá só começando. Porque quando o Tom e o Jerry estão juntos, não tem como as coisas ficarem quietas por muito tempo. A briga vai ser grande, vai ter muita destruição, muita atrapalhada e, claro, muitas risadas. O Tom, tadinho, tenta de tudo para pegar o Jerry. Ele arma armadilhas com queijo, tenta pegar o Jerry correndo pelos corredores, se disfarça, se esconde atrás de móveis, faz cada coisa absurda. Mas o Jerry é esperto demais, né? Toda vez que o Tom acha que vai conseguir pegar ele, o Jerry já pensou em um jeito de escapar. E o pior, o ratinho ainda se diverte fazendo o Tom passar vergonha. E pensa que o Jerry é bonzinho? Nada. Ele faz de propósito para provocar o Tom. Ele rouba a comida do hotel, se mete nas festas, bagunça os quartos e ainda dá aquele sorriso safado como quem diz: "Você nunca vai me pegar." Isso deixa o Tom ainda mais bravo e atrapalhado. Resultado? Vaso quebrado, abajur voando, prataria toda espalhada no chão. E adivinha quem leva a culpa? Sempre o Tom. Enquanto isso, o hotel tá em pânico. O casamento que eles vão fazer é o casamento do ano. Os noivos são super famosos, têm milhões de seguidores na internet e tudo precisa sair perfeito. A chefe da Kyla, que é uma mulher super exigente, vive pressionando. Tudo precisa estar impecável. Nenhum erro será aceito. E lá no fundo do hotel, o Tom e o Jerry continuam se enfrentando como dois furacões. E tem mais. O Tom acaba estragando uma apresentação importante no salão principal enquanto tentava capturar o Jerry. Ele invade o meio de uma festa, derruba um bolo, assusta uma banda que estava tocando e ainda causa uma briga entre os convidados, tudo sem querer. E claro, ninguém vê o Jerry, só vêem o Tom, todo atrapalhado, no meio da confusão. Aí já viu. Todo mundo começa a achar que o Tom é o problema. O Jerry, aproveitando que todo mundo tá de olho no Tom, faz o que quer no hotel. Ele monta uma casinha dentro de um buraco na parede, decora do jeitinho dele, pega comidinhas do buffet e vive como um rei. O hotel nem sonha que tem um rato morando lá dentro e se divertindo horrores. E o Tom? Bom, o Tom não desiste. Ele faz de tudo. Constrói uma armadilha gigante com uma ratoeira super elaborada. Tenta criar um robô para caçar o Jerry. Spoiler. O robô dá defeito e quase destrói a cozinha inteira. E até tenta pegar o Jerry usando um drone. Só que todas essas ideias malucas só deixam a situação pior. Cada nova tentativa é mais desastrosa que a anterior. A Kyla também começa a se enrolar. Cada vez que ela tenta resolver o problema, o caos aumenta. Ela mente para a chefe, diz que tá tudo sob controle, mas no fundo sabe que o hotel tá a um passo do desastre total. E quanto mais ela tenta esconder, mais coisa acontece. Uma vez o Jerry quase aparece no meio de uma reunião super importante, e o Tom, para impedir, derruba uma mesa inteira cheia de comida chique. No meio de tudo isso, os noivos começam a ficar desconfiados. Eles querem que tudo seja perfeito, mas percebem que o hotel tá meio esquisito, cheio de barulhos, correria e coisas quebradas. Se eles descobrirem que tem um rato rondando, é o fim. O casamento pode ser cancelado, o hotel vai ficar famoso pelas piores razões possíveis e todo mundo vai perder o emprego. E a verdade é que por mais que o Tom tente, o Jerry sempre dá um jeito de escapar, rindo da cara dele. A gente vê que essa briga deles não é só de raiva, é tipo um jogo. Um precisa do outro para se divertir. Só que o problema é que esse joguinho tá colocando todo o hotel de pernas pro ar. Depois de várias tentativas fracassadas de capturar o Jerry,
o Tom já tá no limite. Ele não aguenta mais levar tombo, cair em armadilha que ele mesmo armou, ser expulso de reunião chique e ainda levar bronca sem motivo. O coitado tá todo arranhado, sujo e com aquela cara de "o que eu tô fazendo da minha vida?". Só que em vez de desistir, o Tom fica ainda mais determinado. Dessa vez, eu pego esse rato de qualquer jeito. Aí ele começa a planejar umas ideias ainda mais malucas. Ele tenta prender o Jerry usando redes, armadilhas escondidas nos móveis, até constrói uma mega ratoeira high-tech com motores, luzes e alarmes. Mas adivinha, o Jerry não só escapa de tudo, como ainda faz o Tom cair nas próprias armadilhas. É um desastre atrás do outro. E claro, cada desastre deixa o hotel mais bagunçado. Só que o pior é que a data do casamento tá chegando. Tá todo mundo correndo para arrumar decoração, arrumar as flores, montar o banquete. E no meio dessa correria toda, o Tom e o Jerry estão lá, destruindo tudo sem querer. Uma hora o Jerry derruba um carrinho cheio de doces. Em outra, o Tom tropeça numa fonte de sorvete e espalha cobertura de chocolate para todo lado. Teve até uma cena em que eles brigam tanto na cozinha que saem voando para dentro de um bolo de casamento enorme e o bolo simplesmente explode. Fazia algum tempo que já não se via mais as loucas perseguições entre o gato Tom e o ratinho Jerry. Eles, inclusive, estavam se despedindo em um ponto de ônibus. Parecia o fim das loucas aventuras de Tom e Jerry. Mas, de repente, surge uma nova oportunidade para eles reviverem os tempos áureos da dupla. Jerry vai morar em um hotel de luxo, onde trabalha uma jovem que está iniciando sua carreira no ramo da hotelaria. Ela tem a missão de impedir que Jerry saia da sua toca e cause medo nos hóspedes. Parece fácil, não? Mas não é. Um verdadeiro caos se inicia neste hotel a partir do momento em que Tom é contratado para capturar o ratinho Jerry. Eles nem imaginavam que estavam colocando juntos novamente a dupla mais bagunceira e destruidora do universo. Pois Tom e Jerry, juntos, irão colocar abaixo a organização deste hotel, pois essa dupla é acostumada a usar tudo o que estiver ao seu redor para impedir que o seu oponente vença essa batalha. Neste novo trailer de comédia, Tom e Jerry estão mais loucos do que nunca. Que novas armas e invenções eles inventarão para dar uma lição um ao outro? Uma comédia de animação totalmente imprevisível, que você precisará acompanhar para saber quem vencerá esse jogo de gato e rato no final. Tom ou Jerry? Olha só, faz um tempão que o Tom e o Jerry não se metem mais em brigas malucas como antigamente. Sabe aquelas correrias, explosões e armadilhas que nunca davam certo? Então, tudo isso tinha meio que parado. Os dois estavam cada um no seu canto, como se a vida deles tivesse seguido caminhos diferentes. Aí, acontece uma cena meio triste. Eles estão num ponto de ônibus, se despedindo, como se dissessem: "Valeu aí pelas brigas, até mais." E parecia mesmo que era o fim daquelas aventuras doidas que a gente adorava ver. Mas o mundo dá voltas, né? O Jerry, aquele ratinho espertíssimo, começa a procurar um novo lugar para morar. E onde ele vai parar? Justamente num hotel chiquérrimo, desses bem grandões, que vai receber um casamento super importante. Um evento gigante, cheio de gente rica, tudo muito elegante. Só que, claro, um rato morando num hotel de luxo? Nem pensar. Se alguém visse, seria um desastre total. Mas o Jerry nem liga. Ele acha o lugar perfeito. Escolhe um quartinho escondido e decide: "É aqui que eu vou ficar." Enquanto isso, o Tom tá tentando a vida dele também. Ele sonha em ser um músico famoso, sabia? Ele quer tocar piano nas ruas, fazer sucesso, ganhar dinheiro. Só que, como sempre, nada sai como o Tom imagina. O destino dele e o do Jerry acabam se cruzando de novo, porque o hotel não pode ter um rato andando por aí e alguém precisa cuidar disso. E é aí que tudo começa a ficar interessante. No hotel, tem uma menina chamada Kyla. Ela é meio esperta, sabe? Não tem muita experiência, mas quer muito conseguir esse emprego. Então, para impressionar a chefe dela, ela promete resolver o problema do rato. Só que pensa bem, capturar o Jerry não é nada fácil. Esse ratinho é rápido, esperto e cheio de truques. A Kyla percebe que sozinha não vai dar conta. Aí, ela tem uma ideia meio maluca. E se eu chamar um gato para pegar o rato? Adivinha quem ela encontra? O Tom, claro. Ele tá por ali, meio perdido, tentando a sorte. E a Kyla contrata ele para caçar o Jerry. Pronto, tá formado o trio bagunceiro. Kyla, Tom e Jerry, cada um com seus próprios interesses, mas todos presos dentro daquele hotel luxuoso que precisa continuar impecável.
e não dá nem tempo de pensar muito. Assim que o Tom começa a caçar o Jerry, a bagunça recomeça como antigamente. Só que agora não é numa casa comum, é num hotel todo chique, cheio de móveis caros, lustres brilhantes e um monte de gente importante andando pra lá e pra cá. E o Jerry? Continua sendo o Jerry. Ele apronta todas, faz armadilhas, escapa por buraquinhos, se esconde atrás de bolos de casamento gigantescos e o Tom se enrola todo tentando pegar ele. O mais engraçado é que o hotel tem regras muito rígidas. Nada pode dar errado, nada pode ser quebrado, tudo tem que parecer perfeito para os hóspedes. Mas com o Tom e o Jerry dentro do hotel, você já imagina que isso é praticamente impossível, né? Em poucos minutos, eles já estão quebrando vasos, derrubando bandejas, assustando convidados e causando mini desastres. Só que o mais curioso é que, mesmo com toda essa confusão, dá pra ver que o Tom e o Jerry, no fundo, ainda gostam dessa bagunça toda. Parece que eles sentem falta dessa perseguição maluca, dessa competição boba, dessa correria sem fim. É como se um precisasse do outro pra vida fazer sentido. E assim termina essa primeira parte. O Tom, que só queria ser músico, agora tá preso numa missão impossível de capturar o Jerry num hotel de luxo. O Jerry, que só queria uma casa nova, acaba começando uma verdadeira guerra dentro do hotel. E a Kayla, que só queria se dar bem no emprego, se vê no meio de uma confusão que pode destruir todo o casamento dos sonhos que o hotel tá organizando. Ah, e tem uma coisa, ninguém desconfia ainda que essa bagunça toda tá só começando. Porque quando o Tom e o Jerry estão juntos, não tem como as coisas ficarem quietas por muito tempo. A briga vai ser grande, vai ter muita destruição, muita atrapalhada e, claro, muitas risadas. O Tom, tadinho, tenta de tudo para pegar o Jerry. Ele arma armadilhas com queijo, tenta pegar o Jerry correndo pelos corredores, se disfarça, se esconde atrás de móveis, faz cada coisa absurda. Mas o Jerry é esperto demais, né? Toda vez que o Tom acha que vai conseguir pegar ele, o Jerry já pensou em um jeito de escapar. E o pior, o ratinho ainda se diverte fazendo o Tom passar vergonha. E pensa que o Jerry é bonzinho? Nada. Ele faz de propósito para provocar o Tom. Ele rouba a comida do hotel, se mete nas festas, bagunça os quartos e ainda dá aquele sorriso safado como quem diz: "Você nunca vai me pegar." Isso deixa o Tom ainda mais bravo e atrapalhado. Resultado? Vaso quebrado, abajur voando, prataria toda espalhada no chão. E adivinha quem leva a culpa? Sempre o Tom. Enquanto isso, o hotel tá em pânico. O casamento que eles vão fazer é o casamento do ano. Os noivos são super famosos, têm milhões de seguidores na internet e tudo precisa sair perfeito. A chefe da Kayla, que é uma mulher super exigente, vive pressionando. Tudo precisa estar impecável, nenhum erro será aceito. E lá no fundo do hotel, o Tom e o Jerry continuam se enfrentando como dois furacões. E tem mais. O Tom acaba estragando uma apresentação importante no salão principal enquanto tentava capturar o Jerry. Ele invade o meio de uma festa, derruba um bolo, assusta uma banda que estava tocando e ainda causa uma briga entre os convidados, tudo sem querer. E claro, ninguém vê o Jerry, só vêem o Tom, todo atrapalhado, no meio da confusão. Aí já viu. Todo mundo começa a achar que o Tom é o problema. O Jerry, aproveitando que todo mundo tá de olho no Tom, faz o que quer no hotel. Ele monta uma casinha dentro de um buraco na parede, decora do jeitinho dele, pega comidinhas do buffet e vive como um rei. O hotel nem sonha que tem um rato morando lá dentro e se divertindo horrores. E o Tom? Bom, o Tom não desiste. Ele faz de tudo. Constrói uma armadilha gigante com uma ratoeira super elaborada. Tenta criar um robô para caçar o Jerry. Spoiler, o robô dá defeito e quase destrói a cozinha inteira. E até tenta pegar o Jerry usando um drone. Só que todas essas ideias malucas só deixam a situação pior. Cada nova tentativa é mais desastrosa que a anterior. A Kayla também começa a se enrolar. Cada vez que ela tenta resolver o problema, o caos aumenta. Ela mente para a chefe, diz que tá tudo sob controle, mas no fundo sabe que o hotel tá a um passo do desastre total. E quanto mais ela tenta esconder, mais coisa acontece. Uma vez o Jerry quase aparece no meio de uma reunião super importante, e o Tom, para impedir, derruba uma mesa inteira cheia de comida chique. No meio de tudo isso, os noivos começam a ficar desconfiados. Eles querem que tudo seja perfeito, mas percebem que o hotel tá meio esquisito, cheio de barulhos, correria e coisas quebradas.
Se eles descobrirem que tem um rato rondando, é o fim. O casamento pode ser cancelado, o hotel vai ficar famoso pelas piores razões possíveis e todo mundo vai perder o emprego. E a verdade é que por mais que o Tom tente, o Jerry sempre dá um jeito de escapar, rindo da cara dele. A gente vê que essa briga deles não é só de raiva, é tipo um jogo. Um precisa do outro para se divertir. Só que o problema é que esse joguinho tá colocando todo o hotel de pernas pro ar. Depois de várias tentativas fracassadas de capturar o Jerry, o Tom já tá no limite. Ele não aguenta mais levar tombo, cair em armadilha que ele mesmo armou, ser expulso de reunião chique e ainda levar bronca sem motivo. O coitado tá todo arranhado, sujo e com aquela cara de "o que eu tô fazendo da minha vida?". Só que em vez de desistir, o Tom fica ainda mais determinado. Dessa vez, eu pego esse rato de qualquer jeito. Aí ele começa a planejar umas ideias ainda mais malucas. Ele tenta prender o Jerry usando redes, armadilhas escondidas nos móveis, até constrói uma mega ratoeira high-tech com motores, luzes e alarmes. Mas adivinha, o Jerry não só escapa de tudo, como ainda faz o Tom cair nas próprias armadilhas. É um desastre atrás do outro. E claro, cada desastre deixa o hotel mais bagunçado. Só que o pior é que a data do casamento tá chegando. Tá todo mundo correndo para arrumar decoração, arrumar as flores, montar o banquete. E no meio dessa correria toda, o Tom e o Jerry estão lá, destruindo tudo sem querer. Uma hora o Jerry derruba um carrinho cheio de doces. Em outra, o Tom tropeça numa fonte de sorvete e espalha cobertura de chocolate para todo lado. Teve até uma cena em que eles brigam tanto na cozinha que saem voando para dentro de um bolo de casamento enorme e o bolo simplesmente explode. Fazia algum tempo que já não se via mais as loucas perseguições entre o gato Tom e o ratinho Jerry. Eles, inclusive, estavam se despedindo em um ponto de ônibus. Parecia o fim das loucas aventuras de Tom e Jerry. Mas, de repente, surge uma nova oportunidade para eles reviverem os tempos áureos da dupla. Jerry vai morar em um hotel de luxo, onde trabalha uma jovem que está iniciando sua carreira no ramo da hotelaria. Ela tem a missão de impedir que Jerry saia da sua toca e cause medo nos hóspedes. Parece fácil, não? Mas não é. Um verdadeiro caos se inicia neste hotel a partir do momento em que Tom é contratado para capturar o ratinho Jerry. Eles nem imaginavam que estavam colocando juntos novamente a dupla mais bagunceira e destruidora do universo. Pois Tom e Jerry, juntos, irão colocar abaixo a organização deste hotel. Pois essa dupla é acostumada a usar tudo o que estiver ao seu redor para impedir que o seu oponente vença essa batalha. Neste novo trailer de comédia, Tom e Jerry estão mais loucos do que nunca. Que novas armas e invenções eles inventarão para dar uma lição um ao outro? Uma comédia de animação totalmente imprevisível, que você precisará acompanhar para saber quem vencerá esse jogo de gato e rato no final. Tom ou Jerry? Olha só. Faz um tempão que o Tom e o Jerry não se metem mais em brigas malucas como antigamente. Sabe aquelas correrias, explosões e armadilhas que nunca davam certo? Então, tudo isso tinha meio que parado. Os dois estavam cada um no seu canto, como se a vida deles tivesse seguido caminhos diferentes. Aí, acontece uma cena meio triste. Eles estão num ponto de ônibus, se despedindo, como se dissessem: "Valeu aí pelas brigas, até mais." E parecia mesmo que era o fim daquelas aventuras doidas que a gente adorava ver. Mas o mundo dá voltas, né? O Jerry, aquele ratinho espertíssimo, começa a procurar um novo lugar para morar. E onde ele vai parar? Justamente num hotel chiquérrimo, desses bem grandões, que vai receber um casamento super importante. Um evento gigante, cheio de gente rica, tudo muito elegante. Só que, claro, um rato morando num hotel de luxo? Nem pensar. Se alguém visse, seria um desastre total. Mas o Jerry nem liga. Ele acha o lugar perfeito, escolhe um quartinho escondido e decide: "É aqui que eu vou ficar." Enquanto isso, o Tom tá tentando a vida dele também. Ele sonha em ser um músico famoso, sabia? Ele quer tocar piano nas ruas, fazer sucesso, ganhar dinheiro. Só que, como sempre, nada sai como o Tom imagina. O destino dele e o do Jerry acabam se cruzando de novo, porque o hotel não pode ter um rato andando por aí e alguém precisa cuidar disso. E é aí que tudo começa a ficar interessante. No hotel, tem uma menina chamada Kyla. Ela é meio esperta, sabe? Não tem muita experiência, mas quer muito conseguir esse emprego. Então, para impressionar a chefe dela, ela promete resolver o problema do rato. Só que pensa bem,
Capturar o Jerry não é nada fácil. Esse ratinho é rápido, esperto e cheio de truques. A Kayla percebe que sozinha não vai dar conta. Aí, ela tem uma ideia meio maluca. E se eu chamar um gato para pegar o rato? Adivinha quem ela encontra? O Tom, claro. Ele tá por ali, meio perdido, tentando a sorte. E a Kayla contrata ele para caçar o Jerry. Pronto, tá formado o trio bagunceiro. Kayla, Tom e Jerry, cada um com seus próprios interesses, mas todos presos dentro daquele hotel luxuoso que precisa continuar impecável. E não dá nem tempo de pensar muito. Assim que o Tom começa a caçar o Jerry, a bagunça recomeça como antigamente. Só que agora não é numa casa comum, é num hotel todo chique, cheio de móveis caros, lustres brilhantes e um monte de gente importante andando pra lá e pra cá. E o Jerry? Continua sendo o Jerry. Ele apronta todas, faz armadilhas, escapa por buraquinhos, se esconde atrás de bolos de casamento gigantescos e o Tom se enrola todo tentando pegar ele. O mais engraçado é que o hotel tem regras muito rígidas. Nada pode dar errado, nada pode ser quebrado, tudo tem que parecer perfeito para os hóspedes. Mas com o Tom e o Jerry dentro do hotel, você já imagina que isso é praticamente impossível, né? Em poucos minutos, eles já estão quebrando vasos, derrubando bandejas, assustando convidados e causando mini desastres. Só que o mais curioso é que, mesmo com toda essa confusão, dá pra ver que o Tom e o Jerry, no fundo, ainda gostam dessa bagunça toda. Parece que eles sentem falta dessa perseguição maluca, dessa competição boba, dessa correria sem fim. É como se um precisasse do outro pra vida fazer sentido. E assim termina essa primeira parte. O Tom, que só queria ser músico, agora tá preso numa missão impossível de capturar o Jerry num hotel de luxo. O Jerry, que só queria uma casa nova, acaba começando uma verdadeira guerra dentro do hotel. E a Kayla, que só queria se dar bem no emprego, se vê no meio de uma confusão que pode destruir todo o casamento dos sonhos que o hotel tá organizando. Ah, e tem uma coisa, ninguém desconfia ainda que essa bagunça toda tá só começando. Porque quando o Tom e o Jerry estão juntos, não tem como as coisas ficarem quietas por muito tempo. A briga vai ser grande, vai ter muita destruição, muita atrapalhada e, claro, muitas risadas. O Tom, tadinho, tenta de tudo para pegar o Jerry. Ele arma armadilhas com queijo, tenta pegar o Jerry correndo pelos corredores, se disfarça, se esconde atrás de móveis, faz cada coisa absurda. Mas o Jerry é esperto demais, né? Toda vez que o Tom acha que vai conseguir pegar ele, o Jerry já pensou em um jeito de escapar. E o pior, o ratinho ainda se diverte fazendo o Tom passar vergonha. E pensa que o Jerry é bonzinho? Nada. Ele faz de propósito para provocar o Tom. Ele rouba a comida do hotel, se mete nas festas, bagunça os quartos e ainda dá aquele sorriso safado como quem diz: "Você nunca vai me pegar." Isso deixa o Tom ainda mais bravo e atrapalhado. Resultado? Vaso quebrado, abajur voando, prataria toda espalhada no chão. E adivinha quem leva a culpa? Sempre o Tom. Enquanto isso, o hotel tá em pânico. O casamento que eles vão fazer é o casamento do ano. Os noivos são super famosos, têm milhões de seguidores na internet e tudo precisa sair perfeito. A chefe da Kayla, que é uma mulher super exigente, vive pressionando. Tudo precisa estar impecável, nenhum erro será aceito. E lá no fundo do hotel, o Tom e o Jerry continuam se enfrentando como dois furacões. E tem mais. O Tom acaba estragando uma apresentação importante no salão principal enquanto tentava capturar o Jerry. Ele invade o meio de uma festa, derruba um bolo, assusta uma banda que estava tocando e ainda causa uma briga entre os convidados, tudo sem querer. E claro, ninguém vê o Jerry, só vêem o Tom, todo atrapalhado, no meio da confusão. Aí já viu. Todo mundo começa a achar que o Tom é o problema. O Jerry, aproveitando que todo mundo tá de olho no Tom, faz o que quer no hotel. Ele monta uma casinha dentro de um buraco na parede, decora do jeitinho dele, pega comidinhas do buffet e vive como um rei. O hotel nem sonha que tem um rato morando lá dentro e se divertindo horrores. E o Tom? Bom, o Tom não desiste. Ele faz de tudo. Constrói uma armadilha gigante com uma ratoeira super elaborada. Tenta criar um robô para caçar o Jerry. Spoiler, o robô dá defeito e quase destrói a cozinha inteira. E até tenta pegar o Jerry usando um drone. Só que todas essas ideias malucas só deixam a situação pior. Cada nova tentativa é mais desastrosa que a anterior. A Kayla também começa a se enrolar. Cada vez que ela tenta resolver o problema, o caos aumenta. Ela mente para a chefe,
diz que tá tudo sob controle, mas no fundo sabe que o hotel tá a um passo do desastre total. E quanto mais ela tenta esconder, mais coisa acontece. Uma vez o Jerry quase aparece no meio de uma reunião super importante, e o Tom, para impedir, derruba uma mesa inteira cheia de comida chique. No meio de tudo isso, os noivos começam a ficar desconfiados. Eles querem que tudo seja perfeito, mas percebem que o hotel tá meio esquisito, cheio de barulhos, correria e coisas quebradas. Se eles descobrirem que tem um rato rondando, é o fim. O casamento pode ser cancelado, o hotel vai ficar famoso pelas piores razões possíveis e todo mundo vai perder o emprego. E a verdade é que por mais que o Tom tente, o Jerry sempre dá um jeito de escapar, rindo da cara dele. A gente vê que essa briga deles não é só de raiva, é tipo um jogo. Um precisa do outro para se divertir. Só que o problema é que esse joguinho tá colocando todo o hotel de pernas pro ar. Depois de várias tentativas fracassadas de capturar o Jerry, o Tom já tá no limite. Ele não aguenta mais levar tombo, cair em armadilha que ele mesmo armou, ser expulso de reunião chique e ainda levar bronca sem motivo. O coitado tá todo arranhado, sujo e com aquela cara de "o que eu tô fazendo da minha vida?". Só que em vez de desistir, o Tom fica ainda mais determinado. Dessa vez, eu pego esse rato de qualquer jeito. Aí ele começa a planejar umas ideias ainda mais malucas. Ele tenta prender o Jerry usando redes, armadilhas escondidas nos móveis, até constrói uma mega ratoeira high-tech com motores, luzes e alarmes. Mas adivinha, o Jerry não só escapa de tudo, como ainda faz o Tom cair nas próprias armadilhas. É um desastre atrás do outro. E claro, cada desastre deixa o hotel mais bagunçado. Só que o pior é que a data do casamento tá chegando. Tá todo mundo correndo para arrumar decoração, arrumar as flores, montar o banquete. E no meio dessa correria toda, o Tom e o Jerry estão lá, destruindo tudo sem querer. Uma hora o Jerry derruba um carrinho cheio de doces. Em outra, o Tom tropeça numa fonte de sorvete e espalha cobertura de chocolate para todo lado. Teve até uma cena em que eles brigam tanto na cozinha que saem voando para dentro de um bolo de casamento enorme e o bolo simplesmente explode. Fazia algum tempo que já não se via mais as loucas perseguições entre o gato Tom e o ratinho Jerry. Eles, inclusive, estavam se despedindo em um ponto de ônibus. Parecia o fim das loucas aventuras de Tom e Jerry. Mas, de repente, surge uma nova oportunidade para eles reviverem os tempos áureos da dupla. Jerry vai morar em um hotel de luxo, onde trabalha uma jovem que está iniciando sua carreira no ramo da hotelaria. Ela tem a missão de impedir que Jerry saia da sua toca e cause medo nos hóspedes. Parece fácil, não? Mas não é. Um verdadeiro caos se inicia neste hotel a partir do momento em que Tom é contratado para capturar o ratinho Jerry. Eles nem imaginavam que estavam colocando juntos novamente a dupla mais bagunceira e destruidora do universo. Pois Tom e Jerry, juntos, irão colocar abaixo a organização deste hotel, pois essa dupla é acostumada a usar tudo o que estiver ao seu redor para impedir que o seu oponente vença essa batalha. Neste novo trailer de comédia, Tom e Jerry estão mais loucos do que nunca. Que novas armas e invenções eles inventarão para dar uma lição um ao outro? Uma comédia de animação totalmente imprevisível, que você precisará acompanhar para saber quem vencerá esse jogo de gato e rato no final. Tom ou Jerry? Olha só, faz um tempão que o Tom e o Jerry não se metem mais em brigas malucas como antigamente. Sabe aquelas correrias, explosões e armadilhas que nunca davam certo? Então, tudo isso tinha meio que parado. Os dois estavam cada um no seu canto, como se a vida deles tivesse seguido caminhos diferentes. Aí, acontece uma cena meio triste. Eles estão num ponto de ônibus, se despedindo, como se dissessem: "Valeu aí pelas brigas, até mais." E parecia mesmo que era o fim daquelas aventuras doidas que a gente adorava ver. Mas o mundo dá voltas, né? O Jerry, aquele ratinho espertíssimo, começa a procurar um novo lugar para morar. E onde ele vai parar? Justamente num hotel chiquérrimo, desses bem grandões, que vai receber um casamento super importante. Um evento gigante, cheio de gente rica, tudo muito elegante. Só que, claro, um rato morando num hotel de luxo? Nem pensar. Se alguém visse, seria um desastre total. Mas o Jerry nem liga. Ele acha o lugar perfeito, escolhe um quartinho escondido e decide: "É aqui que eu vou ficar." Enquanto isso, o Tom tá tentando a vida dele também. Ele sonha em ser um músico famoso, sabia?
Ele quer tocar piano nas ruas, fazer sucesso, ganhar dinheiro. Só que, como sempre, nada sai como o Tom imagina. O destino dele e o do Jerry acabam se cruzando de novo, porque o hotel não pode ter um rato andando por aí e alguém precisa cuidar disso. E é aí que tudo começa a ficar interessante. No hotel, tem uma menina chamada Kyla. Ela é meio esperta, sabe? Não tem muita experiência, mas quer muito conseguir esse emprego. Então, para impressionar a chefe dela, ela promete resolver o problema do rato. Só que pensa bem, capturar o Jerry não é nada fácil. Esse ratinho é rápido, esperto e cheio de truques. A Kyla percebe que sozinha não vai dar conta. Aí, ela tem uma ideia meio maluca. E se eu chamar um gato para pegar o rato? Adivinha quem ela encontra? O Tom, claro, ele tá por ali, meio perdido, tentando a sorte. E a Kyla contrata ele para caçar o Jerry. Pronto, tá formado o trio bagunceiro. Kyla, Tom e Jerry, cada um com seus próprios interesses, mas todos presos dentro daquele hotel luxuoso que precisa continuar impecável. E não dá nem tempo de pensar muito. Assim que o Tom começa a caçar o Jerry, a bagunça recomeça como antigamente. Só que agora não é numa casa comum, é num hotel todo chique, cheio de móveis caros, lustres brilhantes e um monte de gente importante andando pra lá e pra cá. E o Jerry? Continua sendo o Jerry. Ele apronta todas, faz armadilhas, escapa por buraquinhos, se esconde atrás de bolos de casamento gigantescos e o Tom se enrola todo tentando pegar ele. O mais engraçado é que o hotel tem regras muito rígidas. Nada pode dar errado, nada pode ser quebrado, tudo tem que parecer perfeito para os hóspedes. Mas com o Tom e o Jerry dentro do hotel, você já imagina que isso é praticamente impossível, né? Em poucos minutos, eles já estão quebrando vasos, derrubando bandejas, assustando convidados e causando mini desastres. Só que o mais curioso é que, mesmo com toda essa confusão, dá pra ver que o Tom e o Jerry, no fundo, ainda gostam dessa bagunça toda. Parece que eles sentem falta dessa perseguição maluca, dessa competição boba, dessa correria sem fim. É como se um precisasse do outro pra vida fazer sentido. E assim termina essa primeira parte. O Tom, que só queria ser músico, agora tá preso numa missão impossível de capturar o Jerry num hotel de luxo. O Jerry, que só queria uma casa nova, acaba começando uma verdadeira guerra dentro do hotel. E a Kyla, que só queria se dar bem no emprego, se vê no meio de uma confusão que pode destruir todo o casamento dos sonhos que o hotel tá organizando. Ah, e tem uma coisa, ninguém desconfia ainda que essa bagunça toda tá só começando. Porque quando o Tom e o Jerry estão juntos, não tem como as coisas ficarem quietas por muito tempo. A briga vai ser grande, vai ter muita destruição, muita atrapalhada e, claro, muitas risadas. O Tom, tadinho, tenta de tudo para pegar o Jerry. Ele arma armadilhas com queijo, tenta pegar o Jerry correndo pelos corredores, se disfarça, se esconde atrás de móveis, faz cada coisa absurda. Mas o Jerry é esperto demais, né? Toda vez que o Tom acha que vai conseguir pegar ele, o Jerry já pensou em um jeito de escapar. E o pior, o ratinho ainda se diverte fazendo o Tom passar vergonha. E pensa que o Jerry é bonzinho? Nada. Ele faz de propósito para provocar o Tom. Ele rouba a comida do hotel, se mete nas festas, bagunça os quartos e ainda dá aquele sorriso safado como quem diz: "Você nunca vai me pegar." Isso deixa o Tom ainda mais bravo e atrapalhado. Resultado? Vaso quebrado, abajur voando, prataria toda espalhada no chão. E adivinha quem leva a culpa? Sempre o Tom. Enquanto isso, o hotel tá em pânico. O casamento que eles vão fazer é o casamento do ano. Os noivos são super famosos, têm milhões de seguidores na internet e tudo precisa sair perfeito. A chefe da Kyla, que é uma mulher super exigente, vive pressionando. Tudo precisa estar impecável. Nenhum erro será aceito. E lá no fundo do hotel, o Tom e o Jerry continuam se enfrentando como dois furacões. E tem mais. O Tom acaba estragando uma apresentação importante no salão principal enquanto tentava capturar o Jerry. Ele invade o meio de uma festa, derruba um bolo, assusta uma banda que estava tocando e ainda causa uma briga entre os convidados, tudo sem querer. E claro, ninguém vê o Jerry, só vêem o Tom, todo atrapalhado, no meio da confusão. Aí já viu. Todo mundo começa a achar que o Tom é o problema. O Jerry, aproveitando que todo mundo tá de olho no Tom, faz o que quer no hotel. Ele monta uma casinha dentro de um buraco na parede, decora do jeitinho dele, pega comidinhas do buffet e vive como um rei. O hotel nem sonha que tem um rato morando lá dentro e se divertindo horrores. E o Tom?
Bom, o Tom não desiste. Ele faz de tudo. Constrói uma armadilha gigante com uma ratoeira super elaborada. Tenta criar um robô para caçar o Jerry. Spoiler, o robô dá defeito e quase destrói a cozinha inteira. E até tenta pegar o Jerry usando um drone. Só que todas essas ideias malucas só deixam a situação pior. Cada nova tentativa é mais desastrosa que a anterior. A Kayla também começa a se enrolar. Cada vez que ela tenta resolver o problema, o caos aumenta. Ela mente para a chefe, diz que tá tudo sob controle, mas no fundo sabe que o hotel tá a um passo do desastre total. E quanto mais ela tenta esconder, mais coisa acontece. Uma vez o Jerry quase aparece no meio de uma reunião super importante, e o Tom, para impedir, derruba uma mesa inteira cheia de comida chique. No meio de tudo isso, os noivos começam a ficar desconfiados. Eles querem que tudo seja perfeito, mas percebem que o hotel tá meio esquisito, cheio de barulhos, correria e coisas quebradas. Se eles descobrirem que tem um rato rondando, é o fim. O casamento pode ser cancelado, o hotel vai ficar famoso pelas piores razões possíveis e todo mundo vai perder o emprego. E a verdade é que por mais que o Tom tente, o Jerry sempre dá um jeito de escapar, rindo da cara dele. A gente vê que essa briga deles não é só de raiva, é tipo um jogo. Um precisa do outro para se divertir. Só que o problema é que esse joguinho tá colocando todo o hotel de pernas pro ar. Depois de várias tentativas fracassadas de capturar o Jerry, o Tom já tá no limite. Ele não aguenta mais levar tombo, cair em armadilha que ele mesmo armou, ser expulso de reunião chique e ainda levar bronca sem motivo. O coitado tá todo arranhado, sujo e com aquela cara de "o que eu tô fazendo da minha vida?". Só que em vez de desistir, o Tom fica ainda mais determinado. Dessa vez, eu pego esse rato de qualquer jeito. Aí ele começa a planejar umas ideias ainda mais malucas. Ele tenta prender o Jerry usando redes, armadilhas escondidas nos móveis, até constrói uma mega ratoeira high-tech com motores, luzes e alarmes. Mas adivinha, o Jerry não só escapa de tudo, como ainda faz o Tom cair nas próprias armadilhas. É um desastre atrás do outro. E claro, cada desastre deixa o hotel mais bagunçado. Só que o pior é que a data do casamento tá chegando. Tá todo mundo correndo para arrumar decoração, arrumar as flores, montar o banquete. E no meio dessa correria toda, o Tom e o Jerry estão lá, destruindo tudo sem querer. Uma hora o Jerry derruba um carrinho cheio de doces. Em outra, o Tom tropeça numa fonte de sorvete e espalha cobertura de chocolate para todo lado. Teve até uma cena em que eles brigam tanto na cozinha que saem voando para dentro de um bolo de casamento enorme e o bolo simplesmente explode. Fazia algum tempo que já não se via mais as loucas perseguições entre o gato Tom e o ratinho Jerry. Eles, inclusive, estavam se despedindo em um ponto de ônibus. Parecia o fim das loucas aventuras de Tom e Jerry. Mas, de repente, surge uma nova oportunidade para eles reviverem os tempos áureos da dupla. Jerry vai morar em um hotel de luxo, onde trabalha uma jovem que está iniciando sua carreira no ramo da hotelaria. Ela tem a missão de impedir que Jerry saia da sua toca e cause medo nos hóspedes. Parece fácil, não? Mas não é. Um verdadeiro caos se inicia neste hotel a partir do momento em que Tom é contratado para capturar o ratinho Jerry. Eles nem imaginavam que estavam colocando juntos novamente a dupla mais bagunceira e destruidora do universo. Pois Tom e Jerry, juntos, irão colocar abaixo a organização deste hotel, pois essa dupla é acostumada a usar tudo o que estiver ao seu redor para impedir que o seu oponente vença essa batalha. Neste novo trailer de comédia, Tom e Jerry estão mais loucos do que nunca. Que novas armas e invenções eles inventarão para dar uma lição um ao outro? Uma comédia de animação totalmente imprevisível, que você precisará acompanhar para saber quem vencerá esse jogo de gato e rato no final. Tom ou Jerry? Olha só. Faz um tempão que o Tom e o Jerry não se metem mais em brigas malucas como antigamente. Sabe aquelas correrias, explosões e armadilhas que nunca davam certo? Então, tudo isso tinha meio que parado. Os dois estavam cada um no seu canto, como se a vida deles tivesse seguido caminhos diferentes. Aí, acontece uma cena meio triste. Eles estão num ponto de ônibus, se despedindo, como se dissessem: "Valeu aí pelas brigas, até mais." E parecia mesmo que era o fim daquelas aventuras doidas que a gente adorava ver. Mas o mundo dá voltas, né? O Jerry, aquele ratinho espertíssimo, começa a procurar um novo lugar para morar. E onde ele vai parar?
justamente num hotel chiquérrimo, desses bem grandões, que vai receber um casamento super importante. Um evento gigante, cheio de gente rica, tudo muito elegante. Só que, claro, um rato morando num hotel de luxo? Nem pensar. Se alguém visse, seria um desastre total. Mas o Jerry nem liga. Ele acha o lugar perfeito, escolhe um quartinho escondido e decide: é aqui que eu vou ficar. Enquanto isso, o Tom tá tentando a vida dele também. Ele sonha em ser um músico famoso, sabia? Ele quer tocar piano nas ruas, fazer sucesso, ganhar dinheiro. Só que, como sempre, nada sai como o Tom imagina. O destino dele e o do Jerry acabam se cruzando de novo, porque o hotel não pode ter um rato andando por aí e alguém precisa cuidar disso. E é aí que tudo começa a ficar interessante. No hotel, tem uma menina chamada Kyla. Ela é meio esperta, sabe? Não tem muita experiência, mas quer muito conseguir esse emprego. Então, para impressionar a chefe dela, ela promete resolver o problema do rato. Só que pensa bem, capturar o Jerry não é nada fácil. Esse ratinho é rápido, esperto e cheio de truques. A Kyla percebe que sozinha não vai dar conta. Aí, ela tem uma ideia meio maluca. E se eu chamar um gato para pegar o rato? Adivinha quem ela encontra? O Tom, claro. Ele tá por ali, meio perdido, tentando a sorte. E a Kyla contrata ele para caçar o Jerry. Pronto, tá formado o trio bagunceiro. Kyla, Tom e Jerry, cada um com seus próprios interesses, mas todos presos dentro daquele hotel luxuoso que precisa continuar impecável. E não dá nem tempo de pensar muito. Assim que o Tom começa a caçar o Jerry, a bagunça recomeça como antigamente. Só que agora não é numa casa comum, é num hotel todo chique, cheio de móveis caros, lustres brilhantes e um monte de gente importante andando pra lá e pra cá. E o Jerry? Continua sendo o Jerry. Ele apronta todas, faz armadilhas, escapa por buraquinhos, se esconde atrás de bolos de casamento gigantescos e o Tom se enrola todo tentando pegar ele. O mais engraçado é que o hotel tem regras muito rígidas. Nada pode dar errado, nada pode ser quebrado, tudo tem que parecer perfeito para os hóspedes. Mas com o Tom e o Jerry dentro do hotel, você já imagina que isso é praticamente impossível, né? Em poucos minutos, eles já estão quebrando vasos, derrubando bandejas, assustando convidados e causando mini desastres. Só que o mais curioso é que, mesmo com toda essa confusão, dá pra ver que o Tom e o Jerry, no fundo, ainda gostam dessa bagunça toda. Parece que eles sentem falta dessa perseguição maluca, dessa competição boba, dessa correria sem fim. É como se um precisasse do outro pra vida fazer sentido. E assim termina essa primeira parte. O Tom, que só queria ser músico, agora tá preso numa missão impossível de capturar o Jerry num hotel de luxo. O Jerry, que só queria uma casa nova, acaba começando uma verdadeira guerra dentro do hotel. E a Kyla, que só queria se dar bem no emprego, se vê no meio de uma confusão que pode destruir todo o casamento dos sonhos que o hotel tá organizando. Ah, e tem uma coisa, ninguém desconfia ainda que essa bagunça toda tá só começando. Porque quando o Tom e o Jerry estão juntos, não tem como as coisas ficarem quietas por muito tempo. A briga vai ser grande, vai ter muita destruição, muita atrapalhada e, claro, muitas risadas. O Tom, tadinho, tenta de tudo para pegar o Jerry. Ele arma armadilhas com queijo, tenta pegar o Jerry correndo pelos corredores, se disfarça, se esconde atrás de móveis, faz cada coisa absurda. Mas o Jerry é esperto demais, né? Toda vez que o Tom acha que vai conseguir pegar ele, o Jerry já pensou em um jeito de escapar. E o pior, o ratinho ainda se diverte fazendo o Tom passar vergonha. E pensa que o Jerry é bonzinho? Nada. Ele faz de propósito para provocar o Tom. Ele rouba a comida do hotel, se mete nas festas, bagunça os quartos e ainda dá aquele sorriso safado como quem diz: "Você nunca vai me pegar." Isso deixa o Tom ainda mais bravo e atrapalhado. Resultado? Vaso quebrado, abajur voando, prataria toda espalhada no chão. E adivinha quem leva a culpa? Sempre o Tom. Enquanto isso, o hotel tá em pânico. O casamento que eles vão fazer é o casamento do ano. Os noivos são super famosos, têm milhões de seguidores na internet e tudo precisa sair perfeito. A chefe da Kyla, que é uma mulher super exigente, vive pressionando. Tudo precisa estar impecável, nenhum erro será aceito. E lá no fundo do hotel, o Tom e o Jerry continuam se enfrentando como dois furacões. E tem mais. O Tom acaba estragando uma apresentação importante no salão principal enquanto tentava capturar o Jerry.
Ele invade o meio de uma festa, derruba um bolo, assusta uma banda que estava tocando e ainda causa uma briga entre os convidados, tudo sem querer. E claro, ninguém vê o Jerry, só vêem o Tom, todo atrapalhado, no meio da confusão. Aí já viu. Todo mundo começa a achar que o Tom é o problema. O Jerry, aproveitando que todo mundo tá de olho no Tom, faz o que quer no hotel. Ele monta uma casinha dentro de um buraco na parede, decora do jeitinho dele, pega comidinhas do buffet e vive como um rei. O hotel nem sonha que tem um rato morando lá dentro e se divertindo horrores. E o Tom? Bom, o Tom não desiste. Ele faz de tudo. Constrói uma armadilha gigante com uma ratoeira super elaborada. Tenta criar um robô para caçar o Jerry. Spoiler, o robô dá defeito e quase destrói a cozinha inteira. E até tenta pegar o Jerry usando um drone. Só que todas essas ideias malucas só deixam a situação pior. Cada nova tentativa é mais desastrosa que a anterior. A Kayla também começa a se enrolar. Cada vez que ela tenta resolver o problema, o caos aumenta. Ela mente para a chefe, diz que tá tudo sob controle, mas no fundo sabe que o hotel tá a um passo do desastre total. E quanto mais ela tenta esconder, mais coisa acontece. Uma vez o Jerry quase aparece no meio de uma reunião super importante, e o Tom, para impedir, derruba uma mesa inteira cheia de comida chique. No meio de tudo isso, os noivos começam a ficar desconfiados. Eles querem que tudo seja perfeito, mas percebem que o hotel tá meio esquisito, cheio de barulhos, correria e coisas quebradas. Se eles descobrirem que tem um rato rondando, é o fim. O casamento pode ser cancelado, o hotel vai ficar famoso pelas piores razões possíveis e todo mundo vai perder o emprego. E a verdade é que por mais que o Tom tente, o Jerry sempre dá um jeito de escapar, rindo da cara dele. A gente vê que essa briga deles não é só de raiva, é tipo um jogo. Um precisa do outro para se divertir. Só que o problema é que esse joguinho tá colocando todo o hotel de pernas pro ar. Depois de várias tentativas fracassadas de capturar o Jerry, o Tom já tá no limite. Ele não aguenta mais levar tombo, cair em armadilha que ele mesmo armou, ser expulso de reunião chique e ainda levar bronca sem motivo. O coitado tá todo arranhado, sujo e com aquela cara de "o que eu tô fazendo da minha vida?". Só que em vez de desistir, o Tom fica ainda mais determinado. Dessa vez, eu pego esse rato de qualquer jeito. Aí ele começa a planejar umas ideias ainda mais malucas. Ele tenta prender o Jerry usando redes, armadilhas escondidas nos móveis, até constrói uma mega ratoeira high-tech com motores, luzes e alarmes. Mas adivinha, o Jerry não só escapa de tudo, como ainda faz o Tom cair nas próprias armadilhas. É um desastre atrás do outro. E claro, cada desastre deixa o hotel mais bagunçado. Só que o pior é que a data do casamento tá chegando. Tá todo mundo correndo para arrumar decoração, arrumar as flores, montar o banquete. E no meio dessa correria toda, o Tom e o Jerry estão lá, destruindo tudo sem querer. Uma hora o Jerry derruba um carrinho cheio de doces. Em outra, o Tom tropeça numa fonte de sorvete e espalha cobertura de chocolate para todo lado. Teve até uma cena em que eles brigam tanto na cozinha que saem voando para dentro de um bolo de casamento enorme e o bolo simplesmente explode. Fazia algum tempo que já não se via mais as loucas perseguições entre o gato Tom e o ratinho Jerry. Eles, inclusive, estavam se despedindo em um ponto de ônibus. Parecia o fim das loucas aventuras de Tom e Jerry. Mas, de repente, surge uma nova oportunidade para eles reviverem os tempos áureos da dupla. Jerry vai morar em um hotel de luxo, onde trabalha uma jovem que está iniciando sua carreira no ramo da hotelaria. Ela tem a missão de impedir que Jerry saia da sua toca e cause medo nos hóspedes. Parece fácil, não? Mas não é. Um verdadeiro caos se inicia neste hotel a partir do momento em que Tom é contratado para capturar o ratinho Jerry. Eles nem imaginavam que estavam colocando juntos novamente a dupla mais bagunceira e destruidora do universo. Pois Tom e Jerry, juntos, irão colocar abaixo a organização deste hotel, pois essa dupla é acostumada a usar tudo o que estiver ao seu redor para impedir que o seu oponente vença essa batalha. Neste novo trailer de comédia, Tom e Jerry estão mais loucos do que nunca. Que novas armas e invenções eles inventarão para dar uma lição um ao outro? Uma comédia de animação totalmente imprevisível, que você precisará acompanhar para saber quem vencerá esse jogo de gato e rato no final. Tom ou Jerry? Olha só. Faz um tempão que o Tom e o Jerry não se metem mais em brigas malucas como antigamente.
Sabe aquelas correrias, explosões e armadilhas que nunca davam certo? Então, tudo isso tinha meio que parado. Os dois estavam cada um no seu canto, como se a vida deles tivesse seguido caminhos diferentes. Aí, acontece uma cena meio triste. Eles estão num ponto de ônibus, se despedindo, como se dissessem: "Valeu aí pelas brigas, até mais." E parecia mesmo que era o fim daquelas aventuras doidas que a gente adorava ver. Mas o mundo dá voltas, né? O Jerry, aquele ratinho espertíssimo, começa a procurar um novo lugar para morar. E onde ele vai parar? Justamente num hotel chiquérrimo, desses bem grandões, que vai receber um casamento super importante. Um evento gigante, cheio de gente rica, tudo muito elegante. Só que, claro, um rato morando num hotel de luxo? Nem pensar. Se alguém visse, seria um desastre total. Mas o Jerry nem liga. Ele acha o lugar perfeito, escolhe um quartinho escondido e decide: "É aqui que eu vou ficar." Enquanto isso, o Tom tá tentando a vida dele também. Ele sonha em ser um músico famoso, sabia? Ele quer tocar piano nas ruas, fazer sucesso, ganhar dinheiro. Só que, como sempre, nada sai como o Tom imagina. O destino dele e o do Jerry acabam se cruzando de novo, porque o hotel não pode ter um rato andando por aí e alguém precisa cuidar disso. E é aí que tudo começa a ficar interessante. No hotel, tem uma menina chamada Kyla. Ela é meio esperta, sabe? Não tem muita experiência, mas quer muito conseguir esse emprego. Então, para impressionar a chefe dela, ela promete resolver o problema do rato. Só que pensa bem, capturar o Jerry não é nada fácil. Esse ratinho é rápido, esperto e cheio de truques. A Kyla percebe que sozinha não vai dar conta. Aí, ela tem uma ideia meio maluca. E se eu chamar um gato para pegar o rato? Adivinha quem ela encontra? O Tom, claro. Ele tá por ali, meio perdido, tentando a sorte. E a Kyla contrata ele para caçar o Jerry. Pronto, tá formado o trio bagunceiro. Kyla, Tom e Jerry, cada um com seus próprios interesses, mas todos presos dentro daquele hotel luxuoso que precisa continuar impecável. E não dá nem tempo de pensar muito. Assim que o Tom começa a caçar o Jerry, a bagunça recomeça como antigamente. Só que agora não é numa casa comum, é num hotel todo chique, cheio de móveis caros, lustres brilhantes e um monte de gente importante andando pra lá e pra cá. E o Jerry? Continua sendo o Jerry. Ele apronta todas, faz armadilhas, escapa por buraquinhos, se esconde atrás de bolos de casamento gigantescos e o Tom se enrola todo tentando pegar ele. O mais engraçado é que o hotel tem regras muito rígidas. Nada pode dar errado, nada pode ser quebrado, tudo tem que parecer perfeito para os hóspedes. Mas com o Tom e o Jerry dentro do hotel, você já imagina que isso é praticamente impossível, né? Em poucos minutos, eles já estão quebrando vasos, derrubando bandejas, assustando convidados e causando mini desastres. Só que o mais curioso é que, mesmo com toda essa confusão, dá pra ver que o Tom e o Jerry, no fundo, ainda gostam dessa bagunça toda. Parece que eles sentem falta dessa perseguição maluca, dessa competição boba, dessa correria sem fim. É como se um precisasse do outro pra vida fazer sentido. E assim termina essa primeira parte. O Tom, que só queria ser músico, agora tá preso numa missão impossível de capturar o Jerry num hotel de luxo. O Jerry, que só queria uma casa nova, acaba começando uma verdadeira guerra dentro do hotel. E a Kyla, que só queria se dar bem no emprego, se vê no meio de uma confusão que pode destruir todo o casamento dos sonhos que o hotel tá organizando. Ah, e tem uma coisa, ninguém desconfia ainda que essa bagunça toda tá só começando. Porque quando o Tom e o Jerry estão juntos, não tem como as coisas ficarem quietas por muito tempo. A briga vai ser grande, vai ter muita destruição, muita atrapalhada e, claro, muitas risadas. O Tom, tadinho, tenta de tudo para pegar o Jerry. Ele arma armadilhas com queijo, tenta pegar o Jerry correndo pelos corredores, se disfarça, se esconde atrás de móveis, faz cada coisa absurda. Mas o Jerry é esperto demais, né? Toda vez que o Tom acha que vai conseguir pegar ele, o Jerry já pensou em um jeito de escapar. E o pior, o ratinho ainda se diverte fazendo o Tom passar vergonha. E pensa que o Jerry é bonzinho? Nada. Ele faz de propósito para provocar o Tom. Ele rouba a comida do hotel, se mete nas festas, bagunça os quartos e ainda dá aquele sorriso safado como quem diz: "Você nunca vai me pegar." Isso deixa o Tom ainda mais bravo e atrapalhado. Resultado? Vaso quebrado, abajur voando, prataria toda espalhada no chão. E adivinha quem leva a culpa? Sempre o Tom. Enquanto isso, o hotel tá em pânico.
O casamento que eles vão fazer é o casamento do ano. Os noivos são super famosos, têm milhões de seguidores na internet e tudo precisa sair perfeito. A chefe da Kayla, que é uma mulher super exigente, vive pressionando. Tudo precisa estar impecável, nenhum erro será aceito. E lá no fundo do hotel, o Tom e o Jerry continuam se enfrentando como dois furacões. E tem mais. O Tom acaba estragando uma apresentação importante no salão principal enquanto tentava capturar o Jerry. Ele invade o meio de uma festa, derruba um bolo, assusta uma banda que estava tocando e ainda causa uma briga entre os convidados, tudo sem querer. E claro, ninguém vê o Jerry, só vêem o Tom, todo atrapalhado, no meio da confusão. Aí já viu. Todo mundo começa a achar que o Tom é o problema. O Jerry, aproveitando que todo mundo tá de olho no Tom, faz o que quer no hotel. Ele monta uma casinha dentro de um buraco na parede, decora do jeitinho dele, pega comidinhas do buffet e vive como um rei. O hotel nem sonha que tem um rato morando lá dentro e se divertindo horrores. E o Tom? Bom, o Tom não desiste. Ele faz de tudo. Constrói uma armadilha gigante com uma ratoeira super elaborada. Tenta criar um robô para caçar o Jerry. Spoiler, o robô dá defeito e quase destrói a cozinha inteira. E até tenta pegar o Jerry usando um drone. Só que todas essas ideias malucas só deixam a situação pior. Cada nova tentativa é mais desastrosa que a anterior. A Kayla também começa a se enrolar. Cada vez que ela tenta resolver o problema, o caos aumenta. Ela mente para a chefe, diz que tá tudo sob controle, mas no fundo sabe que o hotel tá a um passo do desastre total. E quanto mais ela tenta esconder, mais coisa acontece. Uma vez o Jerry quase aparece no meio de uma reunião super importante, e o Tom, para impedir, derruba uma mesa inteira cheia de comida chique. No meio de tudo isso, os noivos começam a ficar desconfiados. Eles querem que tudo seja perfeito, mas percebem que o hotel tá meio esquisito, cheio de barulhos, correria e coisas quebradas. Se eles descobrirem que tem um rato rondando, é o fim. O casamento pode ser cancelado, o hotel vai ficar famoso pelas piores razões possíveis e todo mundo vai perder o emprego. E a verdade é que por mais que o Tom tente, o Jerry sempre dá um jeito de escapar, rindo da cara dele. A gente vê que essa briga deles não é só de raiva, é tipo um jogo. Um precisa do outro para se divertir. Só que o problema é que esse joguinho tá colocando todo o hotel de pernas pro ar. Depois de várias tentativas fracassadas de capturar o Jerry, o Tom já tá no limite. Ele não aguenta mais levar tombo, cair em armadilha que ele mesmo armou, ser expulso de reunião chique e ainda levar bronca sem motivo. O coitado tá todo arranhado, sujo e com aquela cara de "o que eu tô fazendo da minha vida?". Só que em vez de desistir, o Tom fica ainda mais determinado. Dessa vez, eu pego esse rato de qualquer jeito. Aí ele começa a planejar umas ideias ainda mais malucas. Ele tenta prender o Jerry usando redes, armadilhas escondidas nos móveis, até constrói uma mega ratoeira high-tech com motores, luzes e alarmes. Mas adivinha, o Jerry não só escapa de tudo, como ainda faz o Tom cair nas próprias armadilhas. É um desastre atrás do outro. E claro, cada desastre deixa o hotel mais bagunçado. Só que o pior é que a data do casamento tá chegando. Tá todo mundo correndo para arrumar decoração, arrumar as flores, montar o banquete. E no meio dessa correria toda, o Tom e o Jerry estão lá, destruindo tudo sem querer. Uma hora o Jerry derruba um carrinho cheio de doces. Em outra, o Tom tropeça numa fonte de sorvete e espalha cobertura de chocolate para todo lado. Teve até uma cena em que eles brigam tanto na cozinha que saem voando para dentro de um bolo de casamento enorme e o bolo simplesmente explode. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.